Aqui quem fala é o professor Benício, eu sou um dos professores do Colégio Metropolitano, um dos professores de Química. E é com muito prazer que nós estamos aqui para apresentar, através dessas videoaulas, alguns temas e assuntos de Química que são fundamentais e considerados, de certa forma, chaves para um bom desempenho no Enem e em processos seletivos que envolvem o ensino médio. Veja bem, a Química, por definição, é a ciência que estuda a transformação da matéria, as modificações que a matéria sofre. De modo em geral, diversos assuntos estudados em Química estão relacionados a essas transformações e, por consequência, as reações químicas que a matéria sofre. Dentro desse contexto, se você faz uma análise, as transformações químicas e as reações químicas estão presentes em diversos assuntos da Química. Na Química Geral, por exemplo, você estuda todo o alicerce do estudo para, posteriormente, nas funções inorgânicas, poder estudar as reações inorgânicas que as substâncias sofrem. Na Fisicoquímica, você tem cinética química, que trabalha velocidade das reações. Você tem termoquímica, que trabalha as quantidades de calor envolvidas nas reações. No equilíbrio químico, você tem reações reversíveis. Na radioatividade, você tem reações nucleares. Na eletroquímica, você tem uma situação da reação de oxidação-redução produzindo corrente elétrica, ou a corrente elétrica produzindo uma reação de oxidação-redução, que no caso seria a pilha e a eletrólise. Na radioatividade, você trabalha com as reações nucleares. Na orgânica, você estuda várias coisas relacionadas à nomenclatura, para depois, no fim do assunto, trabalhar com reações orgânicas, que inclusive é um assunto muito explorado e trabalhado em nível superior, em se tratando de Química. Por que eu estou falando isso? Porque, de modo em geral, a ideia aqui é passar a seguinte impressão para você. A Química está intimamente ligada nos seus conteúdos com reação química, com transformação química. Quando se fala de reação química e de transformação química, tem uma parte do conteúdo de Química Geral que são os cálculos químicos. Estes cálculos químicos, que envolvem o famoso cálculo estequiométrico, são motivo de muita dificuldade pelos alunos, um índice de erro alto, são muito cobrados nas habilidades e competências do Enem, os cálculos e o trabalho matemático dentro da Química. Porém, nesta videoaula, qual que é o intuito? O pouco gerar muito de resultado. Se você compreender a essência de um exemplo básico que eu vou passar aqui e conseguir aplicar essa ideia no contexto das reações químicas que você for trabalhar envolvendo o cálculo estequiométrico, você não vai ter dificuldade, vai conseguir fazer tranquilo. Por quê? Porque a essência foi bem resolvida. Então a ideia é um exemplo básico, muito bem fundamentado, para você compreender a ideia, e depois, no exercício que eu vou citar de exemplo, e você posteriormente, com o treinamento, aplicar isso de maneira muito diferente que às vezes você já aplicava. Por quê? Porque você não tinha entendido a raiz da questão. Então vamos lá. O mol, partindo do princípio que você já sabe o que é, inclusive assunto trabalhado em outra videoaula, que trabalhamos com esse assunto, um mol de qualquer substância tem diferentes maneiras de serem interpretadas. A maneira central do mol se subdivide a partir daí em 3 subdivisões. Vamos analisar aqui. Um mol de substância pode ser interpretado de acordo com a massa da substância. Por exemplo, uma substância simples de analisar, o oxigênio. A molécula do gás oxigênio, O2. Quantos átomos tem na molécula? 2. Qual que é a massa atômica do oxigênio? 16. Então a massa de uma molécula de oxigênio é 2 vezes 16, que seria 32 U se fosse uma molécula. Mas se for 1 mol de molécula, a unidade é grama, 32 gramas. 1 mol de O2, 32 gramas. Você está falando mol em massa. Unidade de medida, padrão, grama. Quando a substância é gasosa nas reações químicas, que é uma situação muito comum, você nunca deve ter como
deixar de se pautar pelo volume molar. Volume molar, 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Isso é muito interessante. Por exemplo, o O2, a massa molar dele é 32. 1 mol vale 32 gramas. Essas 32 gramas ocupam um volume molar padrão, 22,4 litros. Se for outro gás, por exemplo, o hidrogênio, H2, a massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Uma massa molar muito mais baixa. O mesmo volume vai ser ocupado pelo H2. 1 mol de H2, 22,4 litros. E se for outro gás, N2, 1 mol, 22,4 litros. Então, 1 mol pode ser interpretado em volume, que padrão na CNTP vai valer 22,4 litros. Não interessa o gás. O2, N2, H2, qualquer gás, 1 mol vai ocupar esse volume. Mas nós já estamos aí interpretando o mol em outra unidade de medida, em outra situação. Analisando o número de Avogadro, o que acontece? 1 mol é interpretado as moléculas. 1 mol de uma substância contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui está anotado 6 para simplificar. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então veja bem, qualquer substância? Qualquer substância. O N2, o H2, o O2 que eu citei aqui, se eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí o que acontece? O segredo é uma equação química que simboliza a reação pode ser interpretada de diferentes maneiras. Quando a gente olha essa equação, antes da seta reagentes, depois da seta produtos, aquilo que você já conhece, as substâncias simbolizadas, o número que tem antes da fórmula da substância indica a quantidade de mol. 1 mol de N2, 3 mol de H2, 2 mols de NH3, que é a reação aí que está formando a amônia, a partir do gás nitrogênio e hidrogênio. O que acontece? O 2 e o 3 aqui são índices. São a quantidade de cada elemento que tem por molécula. O N não tem índice, subentende-se que é 1. Mas o número que está antes da fórmula é o coeficiente. E a interpretação básica dele ele indica a quantidade de mol proporcionalmente que reage nessa reação química, nessa transformação. Então vamos lá. Interpretação da equação. A molar já está pronta. Se a equação estiver balanceada, nesse caso, 1N2, 1 mol de N2, 3H2, 3 mol de H2, 2NH3, 2 mol de NH3. Repito, se estiver balanceada, já subentendendo que você sabe que toda equação química para ser trabalhada e os cálculos serem corretos, deve obedecer à lei de conservação da massa, que rege basicamente tudo e fundamenta a química nessa parte do cálculo. Massa dos reagentes igual a massa dos produtos tem que estar balanceado. Partindo desse princípio, podemos interpretar de acordo com a equação o número de mol. Porém, podemos interpretar de outras maneiras interessantes. Molecular. 1 mol de qualquer substância molecular vai conter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância. Seguindo o número de Avogadro, que também já foi trabalhado e vimos detalhado em outra videoaula. Agora, o que acontece? 1 mol de N2, então vai ser 1 vezes o número de Avogadro, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 3 mol de H2 tem 3 vezes o número de Avogadro. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas vai dar quanto? 18,06 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mol de NH3, amônia, 12,04 vezes 10 a 23. Por quê? Porque basta multiplicar pelo 6. Então se eu tiver 100 mol, de maneira rápida, 100 vezes 6, 600 vezes 10 a 23, arredondando aí. Se você tem 10 mol, 10 vezes 6, 60 vezes 10 a 23 moléculas. E assim sucessivamente.
Lembrando que uma das coisas mais importantes em cálculo estequiométrico, até para otimizar o desempenho seu na resolução das questões, é sempre trabalhar com a parte matemática, de preferência mental, rápido, ganhando tempo e agilidade, para não perder tempo nessas questões e poder gastar esse tempo em outra situação. Quanto mais você trabalhar com esse cálculo mental, eu costumo falar para os alunos em sala de aula, um método que eu, de maneira criativa, apelidei aí, método bye-bye paper. Tchau, tchau papel. O que você puder fazer dessas contas mentalmente, melhor é. Para que ficar fazendo conta, gastando tempo? Matemática, aqui no cálculo químico, é extremamente importante e dá um resultado muito diferente se você calcular mentalmente. Mas isso nós vamos abordar até nos exemplos dentro de um outro contexto. Finalizando aqui a explicação da interpretação. Nós falamos que um mol de uma substância gasosa ocupa um volume padrão de 22,4 litros. Então, se você for interpretar uma equação como essa, eu tenho um mol de N2, eu vou ter 22,4 litros. Se eu tenho 3 mols de H2, o que acontece? É o triplo disso. O triplo de 22,4 você já calculou mentalmente, 67,2. É o triplo. 2 mol, eu vou dobrar o 22,4. O dobro de 22,4 vai dar quantos litros? 44,8. Resultado, a gente pode interpretar uma equação molarmente falando, pelo número de mol, quantos mol tem de cada participante. Isso já vem pronto na equação, se ela estiver balanceada. A gente pode interpretar uma equação do ponto de vista molecular, abordando quantas moléculas tem. Claro que isso envolve já o número de Avogadro em uma quantidade muito grande, que chega a ser fora da nossa realidade mental, 6,02 vezes 10 a 23. Para você ter uma ideia, 10 elevado à nona, 1 bilhão. 10 elevado a 6, 1 milhão. E 10 a 23, claro, foge do nosso contexto, porque nós estamos falando de moléculas. Algo que está presente em qualquer quantidade de material, numa quantidade muito grande. O mol facilita, claro, até porque é muito mais prático você falar um mol que você falar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Além dessa maneira de poder interpretar a equação de acordo com o número de mol e de acordo com a quantidade de moléculas, a gente pode interpretar a equação de acordo com a massa. Para isso, a referência é o número a quantidade da massa molar. Qual que é a massa de um mol de substância? Que você sabe calcular, até porque isso é uma coisa comum no dia a dia. Mas vamos recapitular uma maneira básica. O2. Já falei aqui agora há pouco. A massa atômica é 16 do oxigênio. Se a molécula é O2, cada molécula tem 2 Os. 2 vezes 16, 32. Então, 1 mol de O2, a massa molar vai ser 32 gramas por mol. O N2, a massa atômica do N, lá na tabela periódica, 14. Se a molécula N2, ela tem quantos Ns? 2 nitrogênios. A massa molar vai ser 2 vezes 14, 28 gramas. Conclusão, 1 mol de N2 em massa equivale a 28 gramas. Ah, e se for H2? O H2, hidrogênio, a massa atômica é 1. A massa molar da substância, 2 vezes 1, 2 gramas. Se eu tenho 3 mol, 3 vezes 2, 6 gramas. Aqui está 3 vezes o valor da massa molar, só isso. 3 vezes 2 gramas, 6 gramas. O NH3, a massa de 1 mol é a massa do N, 14, mais 3 vezes a massa do H, que é 1. 14 mais 3, 17. 1 mol de NH3, a massa molar é 17 gramas. Se eu tenho 2 mol, eu vou ter quanto? 2 vezes 17? 2 vezes 17, 34 gramas. Conclusão. Ao pegar a quantidade de mol e multiplicar pelo valor da massa molar, eu vou até anotar aqui. Massa molar do N2, 28 gramas por mol. Logo, 1 vezes 28, 28 gramas. Massa molar do H2, 2 gramas por mol. 3 mol vai ser 3 vezes 2 gramas, 6 gramas. NH3, massa molar, 17 gramas por mol. 2 mols de NH3, 2 vezes 17,
34 gramas. Isso tem que ser automático. Mas aí, interessante demais o quê? Nós já estamos falando uma interpretação dessa equação em massa, que é muito usada e muito necessária em diversos exercícios. Até porque muitas vezes, tanto as informações quanto os questionamentos das questões em cálculo trabalham com massa. Interpretamos então essa equação em massa. Agora, se for uma substância gasosa, vamos utilizar o volume molar em várias situações. Como 1 mol do gás ocupa um volume de 22,4 litros. Você vai usar a proporção. Eu tenho 1 mol de N2? 1 vezes 22,4, 22,4 litros. 3 mols de H2, 3 vezes 22,4, 67,2 litros. 2 mols de NH3, 2 vezes 22,4, 44,8 litros. Pronto. É claro que, quando se pensa em química, nós podemos fazer a análise de uma quantidade pequena, uma reação simbolizada aqui, mas numa indústria, por exemplo, se ela vai produzir 1 litro de uma substância, a proporção para 1 litro. Se ela vai produzir 100 litros, vai ser a mesma proporção multiplicada por 100. Então, por exemplo, se eu quiser fazer essa reação aqui, ao invés de 28, 6 e 34, eu quiser fazer uma quantidade 100 vezes maior, é só multiplicar todo mundo por 100. 100 vezes 28, 100 vezes 100, 6 vezes 34. É tudo questão de proporção, desde que a equação esteja balanceada. Conclusão aqui. Uma equação química pode ser interpretada de acordo com o mol, com as moléculas, com a massa e com o volume. Agora é usar isso nos exercícios, que nós vamos até fazer um exemplo. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como rendimento é o número de mols do produto, dividido pelo número de mol do reagente limitante, vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Você tem aí embaixo a reação, CH3Br, brometo de metila, reagindo com hidróxido de sódio, produzindo CH3OH, metanol, e brometo de sódio, NaBr. As massas molares em grama por mol dos elementos são, então ele deu as massas molares de cada elemento separadamente: hidrogênio 1, carbono 12, O 16, sódio 23 e bromo 80. Lembrando que geralmente essas massas molares, caso não seja fornecido no exercício, você pode usar a massa atômica na tabela periódica, até porque a massa atômica na tabela, 1 mol da substância tem aquele valor em gramas. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de... Pessoal, então vamos resolver esse exercício aqui de cálculo estequiométrico, um exercício do Enem de 2016, de nível intermediário já, até porque ele aborda um tópico mais aprofundado de rendimento de reação. O que acontece? Ele forneceu a quantidade das substâncias em gramas, dizendo que 142,5 gramas de brometo de metila foram colocados para reagir lá com 80 gramas de hidróxido de sódio e obteve 32 gramas de metanol. O que ele quer saber é se esses 32 gramas foi um rendimento 100% ou um rendimento menor que isso. Qual que é o rendimento? Eu vou, para facilitar e até utilizar a fórmula que o enunciado forneceu, trabalhar com a questão em mol, fazendo uso da minha explicação, da interpretação da equação que nós falamos agora há pouco. Porque você pode interpretar em mol e pode interpretar, por exemplo, em massa. Para transformar de massa para mol, uma das maneiras é a regra de 3, usando a massa molar da substância que eu já calculei aqui do lado. Lembrando que para calcular a massa molar, você vai usar as massas que foram fornecidas no enunciado ou estão na tabela periódica. Exemplo, sódio, massa 32, O 16, H1, 1 mol 40 gramas. E assim para as outras substâncias também, o cálculo já está aí.
Vindo aqui, 1 mol de brometo de metila, 95 gramas, usando a massa molar. Se eu tenho 142,5 x, isso equivale a 1,5 mol. 1 mol de NaOH, 40 gramas. Se eu tenho 80 gramas, Y, isso equivale a 2 mol. Então, em outras palavras, essa é a quantidade. E por fim, 1 mol de CH3OH, eu já fiz direto aqui, porque como a massa molar é 32, eu sei que 32 equivale a 1 mol. De verde, eu tenho a quantidade da reação já aqui estabelecida em mol, que é o resultado do meu cálculo. Se você for analisar, então, o enunciado forneceu tudo em gramas, eu já passei para mol, vou trabalhar com essas quantidades. 1,5 mol, 2 mol e 1 mol. Continuando aqui, então, analisando o quadro, foi colocado para reagir 1,5 mol dessa substância, 2 mol de NaOH e obteve 1 mol de metanol. O que acontece? Esses valores em mol já são aqueles resultados que nós acabamos de obter. Para ficar mais prático, nós deixamos de trabalhar com a massa e estamos trabalhando agora com mol, com o resultado do nosso cálculo. De cara, a gente bate o olho nessa reação, o que a gente percebe? Ela não está com a quantidade proporcional de reagente colocada. Se você for olhar a estequiometria, lá na equação, 1 mol dessa substância reage com 1 mol dessa. 1 para 1. Toda vez que você bate o olho na proporção, você tem que entender como funciona a proporção. 1 mol de brometo de metila reage com 1 mol de NaOH. Se eu coloco para reagir 1,5 mol do brometo de metila, isso não vai reagir com 2 mol de NaOH. Por quê? 1 reage com 1, qual que é a lógica? 2 com 2, 10 com 10, 1000 com 1000 e 1 milhão com 1 milhão. 1,5 vai reagir com quanto? 1,5, não com 2. Eu montei uma regra de 3 aqui, que até certo ponto era desnecessária, que você pode fazer esse cálculo mental. Mas como nós estamos aqui explicando através de um vídeo, eu montei para ficar mais explícito. 1 mol de CH3BR reage com 1 mol de NaOH. Esse padrão, quem me fala, é a própria equação. A equação é o padrão, é como se fosse a receita. Se eu tenho 1,5 mol de CH3BR, vai reagir com quanto de NaOH? X. Como já era previsto, até porque os números são proporcionais, 1 e 1, 1,5 mol de NaOH. Analisando aqui já esta imagem no quadro, nós temos a situação de o que foi colocado, 1,5 e 2, eu coloquei embaixo o que realmente reagiu, que foi 1,5 e 1,5, que a gente poderia ter deduzido mentalmente. 1 reage com 1, 1,5 vai reagir com 1,5. Logo, o CH3BR colocou 1,5, reagiu 1,5, conclusão. Ele tem como ser totalmente consumido. Ele vai ser o reagente limitante, porque ele reage tudo que foi colocado. Pelo menos é possível reagir. Agora, o NaOH colocou 2. Reagiu quanto? O máximo que reage com essa quantidade é 1,5. Conclusão, de tudo que foi colocado vai ter uma sobra. É mais ou menos, reagente de excesso limitante tem várias situações no dia a dia, no cotidiano, que a gente percebe excesso limitante e não tem noção que é excesso limitante. Por exemplo, se você tem um parafuso e uma porca para fazer algo, cada unidade que você vai fazer precisa de um parafuso e uma porca. 10 parafusos, você vai gastar quantas porcas? 10 porcas. Se você vai lá e compra 50 parafusos e chega lá e só tem 40 porcas, o máximo que você vai fazer de combinação do seu kit parafuso porca vai dar quanto? 40. Porque está faltando. 40 porcas vai dar 40 parafusos, vai sobrar 10. O parafuso vai ser o excesso. Você vai fazer um bauru, sanduíche. 2 pão e um presunto. Seu bauru, no meu bauru não vai ter mussarela, você só põe presunto, econômico. 2 pães, 2 fatias de pão, de 1 presunto. Se eu tiver 20 presuntos, para fazer 20 pedaços de presunto, para fazer 20 bauru, 20 sanduíches, eu vou gastar quanto de pão? 40. Caso eu tenha 50 pães, fatias de pão, vai sobrar 10, vai estar em excesso.
Então, muitas vezes no dia a dia, algo sobra e algo falta. Aqui, 1,5 reage com 1,5. Como ele colocou 2, vai sobrar. Sobrar quanto? 0,5. Como que é calculado o excesso? O excesso sempre é calculado pegando o que foi colocado no início, que no caso aqui era 2, menos a quantidade que reagiu, que no caso foi 1,5. Reagente em excesso, 0,5. O exercício não perguntou isso. Eu estou falando isso apenas como um adendo, um complemento, até porque várias questões vão precisar especificar no resultado o reagente em excesso. Mas eu tinha que saber quem era o reagente em excesso limitante para seguir a resolução do exercício. Assim que nós estabelecemos quem era o reagente limitante, que no caso foi o CH3BR, e quem era o reagente em excesso, que era NaOH, uma das maneiras de concluir esse exercício era utilizando a fórmula que foi inclusive fornecida no enunciado aí. Se você for pegar o enunciado do exercício, está lá. Rendimento, que é o que foi perguntado, é igual ao número de mol do produto, vezes 100, dividido pelo número de mols do reagente limitante. Certo. Quanto que foi o número de mol dos produtos? Foi 1, que foi 1 mol de CH3OH que o enunciado forneceu. Vezes 100, dividido pelo número de mol do reagente limitante, que era o CH3OH, que no caso foi 1,5. Calculando 1 vezes 100, 100, 100 dividido por 1,5, 66,6% foi o rendimento da reação. O que significa isso? Já está muito claro, é óbvio, que colocou-se uma quantidade para reagir, não houve reação total entre os reagentes e a quantidade de produto produzida foi menor que o máximo que poderia ser produzido. Porque qual que é a lógica? Se eu tenho 1 produz 1, ao colocar 1,5, se reagir tudo com 1,5 do outro, eu vou produzir um máximo de 1,5. Como eu não produzi 1,5, eu produzi só 1, isso não é 100%. Isso são 66,6% de produto. O rendimento 66,6%, letra correta do exercício, letra D. Olhando o quadro agora, olha que interessante. Eu sou um professor que gosta de trabalhar com cálculo e toda a parte de, não só aqui em cálculo estequiométrico na química, mas em outros assuntos como soluções e qualquer parte da química que envolva cálculo, tentando minimizar a necessidade do uso das fórmulas. Por quê? Esse exercício forneceu a fórmula. Mas e se ele não tivesse fornecido e você aprendeu apenas por uma fórmula, você ficaria refém de lembrar a fórmula no universo de tanta coisa em um dia muito denso, com vários assuntos para abordar, como um dia de uma prova do Enem. Você tem que tentar ter o raciocínio de desenvolver a resolução do exercício por uma outra metodologia. E qual é a metodologia básica, tradicional do cálculo químico? Trabalhar com os números, com as regras de 3 que a matemática nos possibilita aí. Então veja bem aqui. Outra via de finalizar o exercício. O padrão lá na equação é 1 mol de CH3BR produz 1 mol de CH3OH. Ao calcular o reagente excesso limitante, nós descobrimos que a quantidade do reagente limitante era 1,5 mol de CH3BR. Logo, esse 1,5 mol de CH3BR, se ele reagir tudo, ele vai produzir no máximo 1,5 mol de CH3OH. Baseado em quê? Na lógica da proporção da reação. Se 1 produz 1,5, se reagir tudo, vai produzir no máximo 1,5. Seguindo a lógica, 1 produz 1, se 2 reagir, produz 2. Se 3 reagir, produz 3. Se 1,5 reagir, produz 1,5, 100%. Lembrando que, se a proporção não for 1 para 1, se ela for 1 para 10, 1 para 7, 1 para 6, você vai fazer regra de 3 ou fazer essa proporção na mente usando essa outra variação. Logo, esse 1,5 mol de CH3OH, se chegar a ser produzido, ele é o máximo que pode ser produzido. E ele vai equivaler a quanto, então? 100%. A partir do momento que eu descobri que esse 1,5 é o 100%, olha o cálculo final. 1,5 mol de CH3OH, 100% se fosse produzido. Como produziu apenas 1 mol no nosso exercício, esse 1 mol não vai ser 100%, vai ser uma quantidade menor. Menor quanto? 66,6. A mesma resposta. Óbvio que é possível fazer isso com muito mais agilidade. Eu gastei um certo tempo aqui porque eu estou explicando. Mas se você for trabalhando com os números, a proporção
de preferência mentalmente, para ganhar tempo. Você desenvolve e muitas vezes marca a alternativa correta de maneira rápida. Olha só, método bye-bye paper. Tchau, tchau, papel. Só a cabeça, só a mente. Vamos olhar a reação. Esquece tudo que eu falei. Esquece tudo. Vamos olhar a reação. 1 mol reage com 1. Foi colocado uma quantidade de 1,5 mol desse com 2 do outro. Certo. Não vai reagir 1,5 mol com 2. O máximo vai reagir 1,5 mol com 1,5 mol. O máximo que eu posso produzir do outro é quanto? 1,5 mol. Ah, então 1,5 mol seria 100%? Sim. Produziu 1,5 mol? Não. Produziu quanto? 1. Ah, produziu 1? 1 de 1,5 são quantos por cento? 66,6. Eu marco a alternativa. Se você trabalhar com esse exercício novamente, entender o que eu quis transmitir aqui no final, você vai perceber que você resolve essa questão em segundos. Em segundos. E detalhe, sem precisar fazer tanta conta. Se você vai fazer os cálculos com etapas e tudo mais, ou se você vai conseguir fazer o cálculo mental, você vai definir ao longo dos seus estudos. Mas fica aí a dica das maneiras de trabalhar com cálculo e interpretar uma equação química. Vai facilitar muito você usar essa relação, cada uma de acordo com a sua necessidade. Obrigado.